Bueno, buenos días a todas y todos. Bom dia a todas e a todos. É um prazer para mim estar aqui. Sejam muito bem-vindos ao webinário Envelhecer na América Latina e no Caribe, Proteção Social e Qualidade de Vida de Pessoas Idosas, organizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Teremos aqui hoje uma conversa em espanhol, mas para quem desejar a interpretação para o inglês e para o português, é só clicar no ícone interpretação na parte inferior da tela e escolher o idioma de sua preferência. Eu sou Maite Sancho e serei a moderadora deste webinário. Para começar, eu gostaria de apresentar Ferdinand Regalia, gerente do setor social, que irá nos dizer algumas palavras de boas-vindas. Por favor, Ferdinando. Bom dia a todos e a todas. Há um momento na nossa vida em que começamos a nos perguntar: qual será a minha situação daqui a 20, 30 anos? Eu vou ter uma pensão ou uma economia suficiente para poder me aposentar? Terei bons serviços de saúde? Vou precisar de ajuda no meu dia a dia? Essas perguntas são muitas as pessoas que agora fazem na América Latina e no Caribe, porque a nossa região está envelhecendo a um ritmo sem precedentes. Nós vivemos mais, o que é bom, mas temos desafios para assegurarmos que possamos viver bem. Nós devemos pensar de forma conjunta em questões tais como pensões, saúde ou cuidados. Trata-se aí de uma área fascinante. Assim, deixo-os com os nossos especialistas e nossa moderadora, Maite Sancho. A Maite é psicóloga e geriatra, participou no processo de elaboração da lei de ah, dependência na Espanha e recentemente foi eleita pela ONU como uma das 50 líderes mais influentes em envelhecimento saudável. Temos a sorte de tê-la conosco hoje. Um abraço a todos e muito obrigado. Muchísimas gracias por Muito esta obrigada valiosísima presentación por esta y realmente la ley es apresentação muy tão auténtico carinhosa. Para placer mim, de fato, poder é moderar um hoy grande esta prazer sesión. poder fazer a moderação hoje deste Conocemos algunos, webinário. algunos de Temos a los autores de honra la publicación de en ter América Latina y conosco Caribe. alguns dos Los autores autores da de la Guía de publicação las Personas Envelhecer na Mayores América Latina e no Caribe, son Pablo Proteção Social Campaña, e Qualidade jefe de de la División Vida de Protección dos Social y Idosos. Salud Temos del BID, Pablo Ibararran, Marcos chefe da Divisão de Tampini, Proteção Social especialista e Saúde líder do en BID, protección social, Marcos Tampini, Laura especialista Goyeneche, líder em también Proteção autora de Social, este e Laura informe. Goyeneche, que é Antes de coautora cederle la deste palabra a relatório. Pablo Antes de para una passar a palavra ao presentación extensa, Pablo, vamos a tener alguns assuntos 45 de minutos de logística. presentación, Teremos 25 seguidos por minutos de una sesión de apresentação, preguntas seguidos de y uma sessão respuestas. de Les perguntas e de invitamos a que respostas. realicen sus Convidamos a preguntas en todos inglés o en a español, fazerem suas usando el perguntas botón em de preguntas y inglês ou respuestas de espanhol, Zoom. usando o Vamos a botão de seleccionar perguntas e algunas de estas respostas do preguntas Zoom. para Nós vamos dirigirlas a selecionar los algumas dessas presentadores y a los perguntas diferentes para ponentes. dirigi-las a Pueden nossos apresentadores no final Estas das estarán apresentações. grabados. Por favor, Adelante, ah, Pablo, tienes la palabra. garantam que os microfones e câmeras estejam desligados. Pablo, muito obrigado, Maite. É um prazer estar aqui com você hoje. Mais uma vez, muitas felicidades pelo reconhecimento por parte da ONU do seu trabalho. Muito obrigado pela sua participação. Antes da Laura e do Marco entrar em maiores detalhes sobre o que vai significar o envelhecimento da população, vou apresentar o marco conceitual e as 5 mensagens principais deste relatório. Aqui nós estamos analisando a qualidade de vida dos idosos, como esta qualidade de vida vai se relacionar com políticas públicas de proteção social e como estas devem se adaptar ao envelhecimento da população. Nós achamos que a qualidade da vida de vida dos idosos é uma combinação do estado de saúde e segurança em termos de renda. Assim, nós criamos um índice que vai examinar o número de anos que uma pessoa de 65 anos pode esperar viver com boa saúde e sem pobreza. É claro que se trata de uma simplificação, há muitos outros fatores que vão influir na qualidade de vida dessas pessoas. Assim, devemos avançar ainda mais nesta discussão, mas nós definimos a proteção social como as políticas de pensões, saúde e cuidados de longo prazo.
aqui. E essas políticas têm uma estreita relação com a qualidade de vida dos idosos. As pensões irão reduzir a pobreza. Os serviços de saúde não apenas vão melhorar a saúde da população, mas vão também contribuir para reduzir a pobreza, diminuindo o risco de incorrer em gastos enormes. E também os serviços de cuidados vão aumentar o bem-estar, não apenas daqueles que precisam do apoio, mas também dos cuidadores e familiares. O relatório para analisar a situação das políticas na região. Para fazermos isso, criamos um índice para cada um desses três investimentos, fazendo uma combinação entre cobertura e qualidade. E para isso, nós classificamos cada dimensão em quatro categorias, como muito baixa, baixa, alta e muito alta. E fizemos uma combinação de tudo isso no Índice Global de Proteção. A publicação mostra isso. E, por fim, ainda é importante destacar que esse trabalho vai incluir essas três dimensões: a atenção, a saúde e os cuidados. Hoje nós vamos nos enfocar mais nas últimas duas dimensões. Quais são as 5 mensagens principais da nossa publicação? A primeira mensagem do relatório é uma excelente notícia. Houve um aumento substantivo na qualidade de vida das pessoas idosas nos últimos 20 anos, enquanto que em 2000, perdão, uma pessoa de 65 anos tinha uma expectativa de vida de mais 7,1 anos. Este número aumentou em quase 40%, chegando a 9,7 anos. Isto se deveu a uma melhoria na renda dos idosos e não tanto na melhoria de serviços de saúde, como veremos daqui a pouco. Apesar desses avanços, há grandes desigualdades em termos de gênero em cada um dos países. Essas lacunas foram se encurtando, mas as mulheres continuam com uma qualidade menor de vida do que os homens. E isso se deve ao fato de que, embora tenham uma expectativa de vida maior, elas são mais propensas a encontrarem-se em situação de pobreza com mais de 65 anos. Esta foi uma tendência que nós víamos também da melhoria do indicador. Mas, apesar disso, há grandes diferenças nos diferentes países. Nós sabemos que a nossa região é uma região de desigualdades e podemos confirmar isto aqui. No Panamá, no Chile, no Paraguai e no Brasil, uma pessoa pode viver 12 anos a mais sem pobreza em boa qualidade. Já em Equador e Honduras, este número cai para 5 anos. Há uma outra mensagem que gostaríamos de transmitir. Apesar desses grandes avanços, há grandes desafios ainda para melhorar a cobertura, a qualidade e a sustentabilidade dessas políticas sociais. Assim, concluímos que, enquanto a cobertura dos serviços de saúde é elevada na maior parte dos países, há ainda obstáculos em termos de acesso e a qualidade dos serviços geralmente é baixa. Por outro lado, quando pensamos em serviços de longo prazo, o que vemos é que são quase inexistentes, a cobertura é baixa e a qualidade dos serviços também. Uma terceira mensagem que gostaríamos de transmitir é que as políticas são importantes. Neste gráfico, nós podemos ver a correlação entre índice da qualidade de vida dos idosos e a índice que vai combinar cobertura e qualidade das políticas sociais. Como podemos ver aqui, aqueles países com uma melhor pontuação no índice de proteção social são o que também têm um índice maior em qualidade de vida. O que nós vemos é que aqueles países que têm bons sistemas de proteção social dão mais 6 anos de vida sem pobreza àquelas pessoas idosas, muito mais do que nos países com baixa qualidade. Uma outra coisa que vimos ainda é que há grandes desafios ainda a serem enfrentados em termos de sustentabilidade, tanto fiscal quanto social. As nossas estimativas são de que, em gastos totais entre pensões, serviços de saúde para idosos e serviços de cuidados, pressupondo-se que esses se expandirão, podem passar de 7% do PIB, que é o número atual, a 14% até 2050. Aproximadamente metade deste aumento se deve às
aposentadorias e a outra metade um aumento de gastos com saúde e cuidados a longo prazo. Se essas tendências atuais se mantiverem, muitos países da região irão superar os limites de gastos ou o percentual do PIB, de acordo com a OCDE, à medida que a população vai envelhecendo, mas sempre ainda com índices menores de cobertura e qualidade. E, por fim, podemos dizer que a região precisa adaptar as suas políticas de proteção social para os seus idosos de forma a poderem enfrentar esse desafio do envelhecimento da população. Como disse o Fernando, para aumentar a cobertura e a qualidade da proteção social, ao mesmo tempo que se contenham os custos, é preciso ter um enfoque holístico e integrado entre as várias áreas de proteção social, aproveitando as sinergias e complementaridades que têm entre si. E este é o grande foco do relatório, ter esta abordagem integral das políticas social, as suas interações e como podem melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas. Eu vou passar a palavra agora à minha colega, a Laura Goyenetti, coautora do nosso relatório, para que diga algumas palavras sobre os sistemas de saúde. Muito obrigado. É claro que uma boa saúde é essencial para a qualidade de vida. As pessoas valorizam a saúde como um fim em si mesmo e como elementos importantes para uma boa qualidade de vida. Como disseram Ferdinando e Pablo, nós temos um avanço na região, mas não significa que os anos adicionais sejam anos passados em condições de saúde ótimas. Como podem ver, para as pessoas com 65 anos, na nossa região, a sua qualidade de saúde é menor do que aquela nos países em desenvolvidos. Nos países do OCDE, há uma expectativa de vida de 15 anos, ou seja, 4 anos a mais do que os nossos melhores índices na região. Há também uma grande incidência de doenças como diabetes, hipertensão e outras, principalmente entre idosos e pessoas idosas de nível socioeconômico mais baixo. Nós sabemos que a maioria das pessoas na região tem uma cobertura e acesso elevado aos serviços de saúde, de acordo com o Índice de Cobertura de Serviços Essenciais da OMS. A maior parte dos países da região apresentam uma cobertura elevada, principalmente quando vemos dados disponíveis para alguns países da região, há um percentual elevado de pessoas que estão acima recebendo um acesso a tratamentos para diabetes e hipertensão, por exemplo. Esses êxitos são o resultado de anos de esforços por parte de todos os países da região. Apesar desses avanços, no entanto, as evidências indicam que muitas pessoas na região ainda enfrentam obstáculos importantes. Vamos ao próximo. Esses obstáculos importantes encontram-se na cobertura formal e acesso efetivo aos serviços de saúde quando necessários. Por exemplo, houve uma definição de alguns desses obstáculos. Há uma fragmentação dos serviços de saúde, distância, tempo de espera, obstáculos culturais, altos gastos cotidianos e também dificuldade de acesso a medicamentos. Neste último ponto, há um aumento considerável aí nos gastos do dia a dia das pessoas. E isto é preocupante, pois se trata de uma relação direta com a pobreza. Em termos de acesso, vemos que há toda uma variedade na qualidade de serviços, principalmente para as doenças crônicas. 70% dos óbitos da região podem ser atribuídos à má qualidade, inclusive o problema de instalações inadequadas, não necessariamente a falta de acesso apenas. Nós podemos ver agora que a região está localizada numa situação, uma posição baixa, quando comparamos com os países da OPAS.
Em termos de cobertura, há uma grande heterogeneidade, igualmente, em termos de índices de qualidade nos países da região. É importante mencionar que esta situação de qualidade da saúde para os idosos tem uma relação com os sistemas da região, que recentemente começaram a trabalhar de acordo com a mudança epidemiológica da população. Por último, aqui, no slide seguinte, gostaríamos de mostrar que as reformas para melhorar a cobertura e qualidade de serviço devem levar em consideração a sustentabilidade desses serviços. Em termos de gastos com saúde, a maior parte dos gastos se dá em torno de faixas etárias mais jovens. Há um aumento que se vê aqui à medida que a idade avança, ou seja, é um percentual mais alto para 2050 e estima-se que haverá 37% de aumento de gastos para este ano. A projeção dos gastos de saúde para idosos deverá aumentar para 4,8% até 2050, a partir do 2,2 de 2020. Isso tudo se refere à população de 65 ou mais anos, porque os gastos de saúde com as faixas etárias mais jovens permanecem estáveis. Vou passar a palavra agora ao Marco Stampini, que é outro autor do nosso relatório. Ele é especialista líder em proteção social do BID e poderá falar mais sobre sistemas de cuidados e algumas reflexões a respeito da direção que devemos tomar. Muito obrigado. Hoje, na América Latina e no Caribe, nós estimamos que haja 8% de pessoas de mais de 65 anos que precisam de ajuda para cumprir as suas necessidades básicas diariamente. Ou seja, esse número pode ser um pouco frio, 8 milhões, mas são histórias de idosos e de suas famílias. Eu gostaria de lhes dar um exemplo da minha própria família. No mês de dezembro passado, o meu pai, com 89 anos, teve um derrame cerebral. Fomos informados de que talvez ele fosse ficar aleitado pelo resto de sua vida. Nós tivemos que enfrentar perguntas muito difíceis. Ele poderá ficar vivendo em casa? Quais seriam as adaptações necessárias? Que serviços ele poderá receber? E quem poderá me ajudar a me informar quais seriam esses serviços? E nós, os filhos, podemos continuar a trabalhar ou vamos ter que reservar tempo fora do trabalho para nos dedicarmos ao nosso pai? Eu tenho certeza que muitas das famílias de vocês já passaram por esse tipo de ideia. Então, são 8 milhões de pessoas e 8 milhões de histórias de famílias como a sua. E por questões demográficas, projetamos que até 2050 esse número irá triplicar na região. E, nesse momento, as pessoas mais idosas seremos nós. Dentre essas tendências, os países da região viram que têm que estabelecer e incluir programas de cuidados nas suas agendas. Nós veremos que os programas de cobertura e de qualidade de cuidados continuam bastante baixos. Mas, começando pela cobertura, o que é cobertura? É o percentual de pessoas idosas com dependência de serviços de cuidados, entre aqueles que não teriam essa necessidade. São 4 os países da região, que vemos aí na parte superior da tela, que chegam a níveis de cobertura que classificamos como elevado, ou seja, acima de 15%. Em nenhum dos casos, a cobertura ultrapassa 20%. Depois, 3 países com níveis de cobertura baixos, entre 6% e 11%. E os 19 países representados na gráfica da região apresentam níveis de cobertura que classificamos como muito baixos, abaixo de 5%, ou seja, apenas uma pessoa de cada 20 que precisam de serviços os recebem.
Há a questão da qualidade, que ainda é mais complexa, mas para medirmos essa dimensão, examinamos fatores como a existência de padrões de qualidade, a existência de instituições, que são aqueles que vão verificar o cumprimento desses padrões e normas, o nível de cumprimento dessas normas e os requisitos obrigatórios para a formação de recursos humanos e o cumprimento de tais requisitos. Aqui no slide, vemos que os primeiros países, na parte superior, apresentam uma qualidade que consideramos baixos, e os outros países da região se classificam com qualidade muito baixa. Para lhes dar um exemplo, apenas 3 países da região atendem a requisitos obrigatórios em termos de formação de recursos humanos. Tratam-se do Chile, Argentina e Uruguai. Essa questão da qualidade é muito complexa. Vamos pensar nas enormes necessidades em formação de pessoal, aqueles que trabalham em domicílios, muitas vezes profissionais remunerados e em outros casos, remunerados, mas sob contratações diferentes, como é o caso, por exemplo, de empregados domésticos. E também a importância de fornecer uma capacitação àqueles cuidadores familiares, que são aqueles que oferecem a maior parte desses serviços na nossa região. Em termos de sustentabilidade, isto foi analisado sob 2 dimensões, o lado financeiro e o lado social. A região não apresenta um problema de sustentabilidade fiscal ou financeira para esses serviços, uma vez que os serviços são incipientes, ou seja, os países da região muitas vezes não constroem sistemas com uma cobertura de 50%, com níveis adequados de qualidade. Se isto fosse feito até 2050, isso poderia chegar a 1,4% do PIB. Porém, o que nós sabemos é que se os países não fizerem isso, não construírem os seus sistemas de cuidado, haverá, sim, um problema de sustentabilidade. O orador se corrige, enfrentarão sim um problema de sustentabilidade social, porque se os serviços financiados pelo Estado não existirem, a maior parte desta tarefa estará sob os ombros da família e principalmente das mulheres, o que terá um efeito sobre a sua qualidade de vida, a sua contribuição trabalhista e os cuidados com sua própria carreira. Isso significa que a construção de sistemas de cuidados representa um passo fundamental para a equidade da agenda de gênero. Agora, se formos examinar a análise do relatório em relação a pensões, aposentadorias, saúde e cuidados a longo prazo, pareceria inevitável que os países da região precisem implementar reformas. Algumas dessas reformas são específicas a cada setor. Por exemplo, em termos de saúde, será necessário dar mais ênfase à atenção primária, assim como à prevenção para o envelhecimento saudável. Na área de cuidados de longa duração, será fundamental oferecer formação de recursos humanos e capacitação de cuidadores, porque a qualidade dos recursos humanos é a coluna vertebral, a espinha dorsal dos cuidados de longo prazo. Mas o que é fundamental aqui no relatório é o seguinte: os países também deverão adotar esses sistemas de forma sustentável, ou seja, esses sistemas devem ser feitos de forma conjunta, desde o projeto até a implementação. É preciso ter, por exemplo, uma combinação dos sistemas de saúde e sistemas a longo prazo, para obter a maior eficiência possível para ambos. Por exemplo, quando você reduz a hospitalização de idosos que muitas vezes ficam no hospital muitos dias, já que não conseguem serviços semelhantes fora dos hospitais. Também será importante adotar reformas integrais. Por exemplo,
É mais fácil uma reforma de aposentadorias seja aceita se esta vier acompanhada de medidas de melhoria dos serviços de saúde e atendimento às necessidades. Será necessário igualmente articular com o setor privado, que provavelmente oferece já grande parte dos serviços de cuidados atualmente. Isto poderá gerar oportunidades de empreendimentos no contexto que chamamos de economia paralela. Nós temos exemplos disto em vários países da região. Se quiserem obter mais informações sobre os desafios da região e as reformas que deverão ser implementadas, gostaríamos de convidar a todos que baixem esse relatório aí através do link que está sendo apresentado a todos. Muito obrigada. Bom, muito obrigada aos três panelistas, pois acredito que as apresentações são uma grande mostra do rigor e da qualidade que o relatório que hoje está sendo apresentado. Portanto, o convite aqui a todos, e eu vou fazer um comentário final que, de certa forma, seja até um pouco difícil, pois eu acho que todos falaram sobre temas muito importantes, mas quero aqui compartilhar com todos, talvez aqui algum conceito, ou 4 conceitos, na verdade, elementares, que poderiam estar incorporados ao marco conceitual do que tudo que foi apresentado hoje, para o sistema de proteção social. Falamos sobre a heterogeneidade, acho que esse é um tema chave, não apenas entre países, entre sistemas, mas sim entre as pessoas, pois essa prestação de cuidados tem que levar em consideração que as pessoas são diferentes. Então, para isso, eu acho que este é um tema que, no dia de hoje, temos que levar em conta para que nos adaptemos das atenções, dos cuidados para o que as pessoas de fato desejam, como também as respectivas necessidades. Falamos sobre prevenção e eu quero convidar a todos que pensemos um pouco mais além. A prevenção está muito vinculada à promoção da saúde, mas também com outras prevenções. Prevenções que eu gostaria de chamar aquela de tomar decisões, ou seja, pensar sobre medidas para um futuro próximo. Para isso, decisiones sobre cómo vamos a vivir. medir, saber como vamos viver quando envelhecermos. E para isso temos que encarar o envelhecimento, que é uma situação que não nos dá muito prazer encarar, pois não é muito frequência que falemos com prazer sobre esse tema, mas temos que pensar que vamos sim envelhecer e que podemos tomar decisões como vamos envelhecer, que é algo muito importante. Outro aspecto, eu diria que é a transversionalidade. Além do sistema de saúde, de cuidado e principalmente do sistema previdenciário, há outras questões que têm que estar inseridas quando falamos sobre planejamento, principalmente planejamento de cuidado, por exemplo, na moradia. Moradia é importantíssima no futuro da prestação desses cuidados, principalmente a adaptação das necessidades e desejos dessas pessoas que querem ficar em casa, né? Superando aquelas barreiras. Muitas vezes sabemos que isso muitas vezes não é possível, tanto a moradia como o planejamento urbano, o acesso aos espaços, isso tudo sabemos que são questões importantes para uma elaboração de um bom sistema de proteção social previdenciária. E a coordenação, sim, entre saúde e os serviços sociais, enfatizando o aspecto da saúde, fazendo essa transformação que é tão que custa, mas que é tão boa para todos nós, pois quando os países se desenvolvem mais com
com o uso dos serviços médicos acaba diminuindo, e quando temos um bom serviço de cuidado, de prestação médica, temos um bom sistema de prestação social com custo-benefício muito melhor, pois há uma diminuição do custo da saúde, de maneira geral, né? Por isso, eu acho que esse é um tema importante. E, por último, aqui, um comentário sobre o gênero. Acho que aí falamos sobre mulheres como protagonistas, mulheres mais idosas, mulheres profissionais, mulheres filhas, esposas, que fazem parte desse grupo familiar tão importante. Isso, sim, é uma situação de discriminação que eu acho que é quase escandalosa no mundo inteiro, pois os cuidados têm muito pouco valor social. Não estou me referindo à saúde, mas esses cuidados domésticos, portanto, é o trabalho menos valorizado socialmente, com pouca remuneração e também não atrativo. E os homens apenas o vão fazer em última instância. Eu acho que essa é uma questão vital para que possamos encarar como um desafio para o nosso futuro, que é extremamente importante, e que eu acho que isso poderá melhorar a nossa qualidade de vida. Os temas foram muito interessantes, quero cumprimentar a todos por esse fabuloso trabalho que realizaram. Agora vamos dar continuidade às perguntas que temos no chat, no Q&A. Muitas perguntas e, infelizmente, para o tempo que temos à nossa disposição. Temos uma pessoa que se chama Cristina, que faz a pergunta ao Marco ou a Pablo, a seguinte pergunta. Sabemos que a maior parte da responsabilidade dos cuidados recai sobre os ombros das mulheres. Como que os fazedores de políticas públicas poderiam aí fechar essas brechas de gênero, garantindo a qualidade e a formação desses recursos humanos? Resposta, comentários? Bom, muito obrigada, Maite. Eu vou responder essa pergunta e passo a próxima ao Marco. Eu acho que o ponto importante aqui, vários sistemas de prestação de cuidados têm que ter em mente essa carga que está sobre os ombros das mulheres. E aí o que temos que propor é, primeiramente, reduzir a carga de cuidado que fica sobre a família. Em princípio, se pudermos utilizar serviços de cuidados estruturados, essa carga de trabalho será muito menor, poderá termos apoio de assistentes pessoais, cuidadores, por exemplo. Isso seria o primeiro passo. O segundo aspecto, muito importante, é compartilhar essa tarefa de cuidar. Ter em mente que esse cuidado não é apenas para as mulheres, é para toda a família, mesmo país que tem um sistema mais avançado, e deve ser assumido de maneira equitativa entre homens e mulheres. E essa é uma mudança cultural muito importante, mas que em vários países da nossa região estamos já enfatizando numa agenda muito mais ampla e que é uma maneira muito tangível de ver e avaliar como é a equidade e prestação de cuidados para as pessoas mais idosas, que tem que ser, portanto, assumido entre ambos e mulheres, as políticas institucionais e qualquer regulamentação nesse sentido. E o terceiro tema, que também está na mesma pergunta, é profissionalizar e essa prestação de cuidados, que não, como você bem mencionou, Maitê, não está muito bem valorizada. Temos que investir não apenas na formação daquelas pessoas que são remuneradas para essa função, e o dos familiares também, para que possam ter acesso ao tipo de capacitação, de profissionalização, para que possam prestar esses serviços e também para que possam superar essa carga emocional que vivenciam, que os cuidadores possam se cuidar, né, pessoalmente. Eu acho que com essas três questões poderíamos avançar para fechar e superar essas desigualdades de gênero que observamos nos dias de hoje. Muito obrigada. Continuando, temos uma pergunta do Robson Quadro, que fala: o que temos que adotar nos países da nossa região para que prestemos atenção com a questão da saúde? Há alguma experiência de sucesso na região, na integração Cualquiera de los de tres. cuidados com a saúde? Marco, respondendo.
Eu avalio a pergunta de uma maneira um pouco mais genérica, não inserida num contexto regional. Essa é uma questão muito importante quando temos que oferecer serviços de cuidados para uma pessoa idosa. É como se fosse um gestor, um administrador desse plano de cuidados. Esse necessariamente não precisa ser um profissional do setor de saúde ou social, deve trabalhar dentro de uma equipe multidisciplinar. Porém, as famílias, em muitos casos, ficam sozinhas e não sabem como podem elaborar um plano de cuidado. Isso pode ser articulando o serviço com o setor de saúde e do setor do serviço social. Isso tem que estar integrado com o sistema deste profissional, com sistemas de referência e de contra-referência, para que aquela pessoa, por após uma queda, se tiver que ser hospitalizada, fazer o processo de reabilitação, e que sempre haja uma comunicação em relação aos outros serviços e qual é o plano completo que essa pessoa está recebendo. Também há esquemas de financiamento que podem oferecer esse tipo de articulação, evitando que esse tipo de serviço fique com ônus maior para aquela pessoa entre diferentes níveis de serviços. Muy bien, muchas gracias. Muito obrigada. ¿Está bien? No, estaba mencionando que existen Não, eu países. estava dizendo que há países onde o Estado oferece um subsídio financeiro, mas não é de livre uso. Acho que estou com problemas de conexão, peço desculpas. Mas, concluindo, esse subsídio estatal pode ser gerenciado para a compra de serviços no setor público-privado com a ajuda desse gestor de casos, né, de prestação de serviço. Bueno, la Obrigada. siguiente pregunta va dirigida Obrigada. A próxima pergunta vai para a Laura, que quer saber quais são algumas estratégias para lidarmos com os desafios de cobertura e acessibilidade dos serviços para as pessoas idosas. Com a palavra, Laura. Bom, olha, o resumo das apresentações foram excelentes. Temos um perfil epidemiológico com serviços de saúde com uma abordagem integrada, voltado para as pessoas, promoção da saúde, acompanhado com medidas que asseguram envelhecimento saudável. Eu quero mencionar o que eu não disse na minha apresentação, mas que é muito importante que reconheçamos as diferenças de gênero na elaboração de estratégias e reformas do plano dessa proposta de saúde. O que observamos é que as mulheres são mais afetadas por transtornos mentais, muitas com uma prevalência não necessariamente alta, mas é o que debilita e que gera, de certa forma, uma eventual invalidez. Um dado aqui rápido que poderão encontrar no nosso relatório, em 2019, para cada 100 pessoas acima de 65 anos, os transtornos mentais foram responsáveis em torno de 14 anos vividos ali com esse tipo de invalidez. E esse dado se torna cada vez mais impressionante ao compararmos com, por exemplo, diabetes, que é praticamente o dobro dessa deficiência gerada para essas pessoas e o triplo para as pessoas com neuroplasia. Então, portanto, ao falarmos sobre as reformas, temos que considerar essas diferenças de gênero nos vários níveis de proteção social para que sejam abordadas de maneira adequada. Muito obrigada, Laura. Pergunta para Marco ou Pablo. A Carolina pergunta: como funcionam os serviços de cuidado público de maneira prática? Que serviços seriam aí disponíveis? Posso incorporar aqui outra pergunta? Porque temos várias perguntas. Bom, a próxima pergunta, aqui também direcionada aos senhores, e como podemos medir a qualidade dos serviços, a qualidade, a dependência, ou como deveria ser para poder superar essa deficiência. Muito obrigado, Maite. É muito boa a pergunta, pois nos permite compreender como poderíamos visualizar um serviço de cuidados
para uma pessoa que tem algum tipo de dependência funcional, ou seja, precisa de apoio para o seu cotidiano, sua vida diária, possa ter acesso a um determinado sistema e que possa postular ou pedir aquele serviço e sendo referenciado através do sistema de saúde, onde há uma atenção primária de qualidade. E essa necessidade é identificada e aí colocando essa pessoa que determinando, portanto, que tipo de dependência tem, que serviço seria necessário. Que serviços poderiam otorgar esse sistema de prestação de serviços? O que observamos na América Latina e também em outros países, o que seria ideal, é que há uma continuidade desse serviço. Primeiro que você mencionou, que a maioria das pessoas que querem envelhecer no seu redor das suas comunidades, na sua moradia, é que esses serviços prestem apoio no domicílio, onde a oferta seja dentro do domicílio, com intensidade distinta dependendo da necessidade que aquela pessoa tem. Também tem serviço onde centro de dia, onde as pessoas podem estar por algumas horas ao longo do dia e onde oferecemos atividades de reabilitação, de apoio à sua situação de dependência. Então, são centros sociais que cumprem uma outra função para lidar com, de repente, algum tipo de dependência. Há uma situação de dependência maior ou com menor acesso a outros apoios, que cada vez diríamos que são menos, pois as pessoas, como já mencionei, preferem viver na sua própria residência. Numa abordagem transversal, tem todos esses serviços de assistência, onde utilizamos a tecnologia, permitindo que essas pessoas possam se manter no seu lar, tendo acesso rápido a sistemas de apoio sanitário e de saúde. Então, eu acho que a ideia, em vários países da nossa região, observamos esses sistemas, como no Uruguai, na Argentina, há ali um grande esforço e exercício de integração de serviços sociais e de saúde para atender a população de idosos. E eu acho que o grande desafio é medir a qualidade, pois estamos cientes que outras experiências, por exemplo, no desenvolvimento infantil, temos que medir a qualidade no momento em que estamos oferecendo aquele serviço. Na América Latina, como o Marco bem explicou, a qualidade como é mensurada se há padrões e se os padrões são aplicados. E é importante também verificarmos como se dá essa interação, como que é o dia a dia daquela pessoa que exige apoio, seja na sua residência ou em centros. E, obviamente, esse serviço de atenção domiciliar, para que seja monitorada a qualidade, é extremamente difícil, porque não há ali um acesso, né? Então, algumas ferramentas tecnológicas já foram desenvolvidas nesse sentido, definindo critérios, observando pelo prestador, como também pela família, medindo essa qualidade. Mas esse é um desafio muito importante. Temos que iniciar tendo em mente que os recursos humanos têm que estar com nível de formação adequada com os meios disponíveis. E como, após fazer a verificação in loco, o que é muito mais complexo. Posso apenas complementar a questão da qualidade, que há vários elementos na elaboração de um sistema de cuidados, como, por exemplo, o financiamento, e também, se não há uma fonte de financiamento para este sistema, já temos sistemas que operam em certos países, e estes serviços precisam ser regulamentados na sua prestação. Quando chegou a pandemia da Covid-19, vimos que muitas das residências dos idosos não tinham nenhuma conexão com os serviços de saúde e que não sabíamos onde as pessoas idosas fora dos seus lares estavam vivendo. Então, a questão da qualidade já está presente, independentemente do nível de desenvolvimento, do nível de serviços públicos dos vários países. E é exatamente por aí que temos que iniciar, está plenamente vinculada à formação dos recursos humanos. Muito obrigado. Continuamos com várias perguntas surgindo no chat. Marco e Pablo, novamente a pergunta. Voltamos à questão da tecnologia, como que ela pode melhorar a condição dos idosos no tocante à atenção e cuidado, por exemplo, na utilização da tecnologia. Seguindo o que eu estava dizendo, a qualidade da atenção na prestação do serviço domiciliar.
Por exemplo, no ano passado, o banco, através do BID Lab, que é a parte do BID que apoia iniciativas inovadoras, lançou uma convocação para uma economia, nós chamamos de grisalha, né, para os idosos, né, que era prestação de serviços de cuidado nos lares. E vimos iniciativas com tecnologias que permitiam, inicialmente, conectar as pessoas com dependência nos seus lares a vários outros serviços, tendo em mente a teleassistência ou até mesmo a telemedicina. Estas plataformas podem permitir que vamos ali poder capacitar as pessoas daquele lar, os cuidadores familiares, e também aqueles remunerados que trabalham, que prestam serviços para essas famílias. E, além dessa capacitação, iniciamos um meio de registrar o tipo de serviço que está sendo oferecido. Não é apenas observar o serviço, mas sim registrar, damos um tipo de atenção, que sinais vitais essa pessoa poderia ter naquele momento. E isso se conecta muito com a questão da telemedicina, pois permite que possamos prever casos de empoderamento da saúde daquela pessoa e, assim, atuarmos de uma maneira preventiva no caso de algum problema médico Me daquela parece que pessoa. hay una intervención que además, digamos que tiene una Parece que categoría temos especial aqui alguma que, intervenção com si no uma me equivoco, categoria fue a los especial que eu indígenas, acho muy relacionado que ao senhor con el Henrique Banco Iglesias, que Interamericano de está Desarrollo, presidente totalmente vinculado del banco ao durante muchísimos que años foi o y presidente ahora do líder de BID una durante fundación muitos anos, e que agora ele é además líder de uma une fundação a fabulosa España y a que nos Asturias por une tierra con entre Uruguay. todos, e Tiene la aqui palabra. juntamente com o Uruguai. Com a palavra, senhor Henrique Iglesias. Muito obrigada, Maite. De fato, inicialmente eu gostaria de cumprimentar a todos por estarem fazendo parte dessa experiência histórica da nossa instituição. Assim é o BID. Fora um pouco da tradição normal de um banco de fomento, de desenvolvimento. Um outro aspecto que me parece que é muito interessante o que estão fazendo, que é o TUS. Eu sou uruguaio, né, de Astúrias. A ideia central deste grupo que trabalha nessa nossa proposta, nós estamos participando, que é um país que está muito vinculado e prestando atenção à questão dos idosos, principalmente nos últimos anos, no tocante à proteção dos idosos. Estamos falando aqui de um tema extremamente importante para a humanidade, que será cada vez mais presente. Mas o importante é que discutamos o tema não como um problema, mas sim como uma grande oportunidade. É que vejamos os idosos como parte integral de uma sociedade que avança para o progresso. Acho que nós, aqui na nossa fundação, estamos acompanhando e o nosso governo que viu isso como uma proposta muito importante. Mas, além disso, principalmente nos últimos 25 anos, dando uma atenção especial aos serviços de cuidado para os idosos. Quero dizer que nós já mencionamos nas perguntas várias feitas aqui sobre a importância que há, e assim tem que ser. Estamos aqui no Uruguai chegando quase a 20% dos uruguaios idosos, e vamos chegar provavelmente a 25%. E isso temos que ter em mente que é praticamente quarta parte da humanidade. Então, essa questão da idade gera uma oportunidade. Eu gostei muito do comentário sobre a prestação de cuidados na nossa fundação, discutimos isso sobre prestação de cuidados, que já temos aqui no Uruguai, no sistema. Estamos agora falando sobre uma questão que a Maite mencionou, que é a relação entre os idosos, o espaço físico
sobre essa questão da solidariedade, que para mim é extremamente importante em todas as áreas de análise do país, como, por exemplo, no Japão. Acho que, portanto, todas estas questões são extremamente enriquecedoras e é uma maneira muito importante de que estão inseridos, os idosos estão inseridos na sociedade. Para mim, dizer que nós trabalhamos num tema muito bonito no BID, que dando apoio, uma maneira muito importante na formação. Pedimos desculpas, mas o som do senhor Henrique Iglesias, a conexão não está boa, não estamos ouvindo com clareza. Pedimos desculpas. Algo importante no diálogo é permitir o equilíbrio social. De toda forma, a minha intervenção aqui apenas para reiterar que é um trabalho fabuloso, importante que o BID esteja discutindo, colocando esse debate na mesa, pois isso permite a que todos tenham acesso. Cumprimento a todos e o meu muito obrigado. Muito obrigada. Não sei se o Pablo, a Laura, o Marco gostariam de fazer apenas algum comentário. Muito obrigado, senhor presidente Iglesias. Que prazer que o senhor tenha se conectado conosco. O enfoque que queremos dar é saber que temos um grande desafio, sim, mas é também uma excelente oportunidade. É uma boa notícia ao dizermos que a sociedade permita que as pessoas vivam cada vez mais anos com qualidade de vida, com saúde. Temos que enfrentar os desafios inerentes. Sim, essa é uma questão muito importante ao falarmos sobre esse tsunami demográfico. Isso não é um bom exemplo, é, sim, uma grande oportunidade que temos diante de nós. Destaco aqui também o papel, e o Marco falou exatamente sobre isso para o papel do setor privado, mas também a sociedade civil, de aprender com experiências locais, como é o caso da Fundação Extur, e outras que também, quando nós buscamos aqui na América Latina a experiência de sistemas nacional de cuidados, temos que tem muito pouco. Ao observarmos as atividades de cuidado, há várias iniciativas locais, de vários atores, e temos que crescer nessa questão. E o terceiro tema que o senhor mencionou, que é essa questão da solidariedade. Pensar que não apenas no bem-estar físico dos idosos, mas no bem-estar holístico, integral, para que se sinta conectado, conseguir e seguir contribuindo para a sociedade. Acho que são questões muito importantes e agradeço muitíssimo a sua contribuição e é um grande prazer estar aqui no BID discutindo essas questões e contar com a presença do senhor. Muito obrigada. Temos aqui uma... o Francisco, ele tem uma pergunta. Bom, tendo em vista a importância dos sistemas de cuidado e o investimento que existe, quais estratégias vocês recomendam para que os ministérios da Economia ou da Fazenda tenham orçamento para esses sistemas e que também sejam sustentáveis? Marco, com a palavra. Marco, com a palavra. Aí eu me atrevo, Marco. Bom, eu creio que há duas recomendações nessa pergunta. Primeiramente, temos que começar de maneira pequena e crescer progressivamente. Os serviços de cuidado, como já mencionado, já estão disponíveis. Existem no setor privado, existem em vários municípios. Portanto, temos que iniciar por aí, organizando o que já existe e crescendo progressivamente. E ao falarmos como vamos assegurar os recursos para o futuro, temos que adotar uma visão integrada, não apenas o gasto no setor, mas também na proteção social para os idosos, em pensões, em saúde, em serviços de prestação de cuidados. O que nós propomos seja uma visão que seja holística, vendo o que está ocorrendo nos três setores, oferecendo propostas de serviço, incluindo as três áreas de proteção social. E, assim, encontrarmos um meio de financiamento que seja equitativa ou igual para toda a população. Muito obrigada. Temos aqui
uma pergunta que está dirigida a mim e eu vou responder rapidamente. Francisco pergunta como que as pessoas maiores podem exercer um papel ativo na construção de uma conceitualização dos cuidados positivos que reconheça o seu papel na sociedade e que possam ter um papel corresponsável. Eu creio que já estamos nesse patamar. Sim, há já uma consciência na sociedade, principalmente porque somos muitos. Além disso, nós que estamos incorporados e inseridos, temos melhores condições de maneira geral, né? Com maior nível educacional, de instrução, de poder aquisitivo, até mesmo, e também com mais exigência em relação à nossa autonomia. Somos uma geração mais exigente no tocante para que a nossa voz seja ouvida sempre e que, de fato, como já foi generalizada nessa frase, nada para nós sem nós, ou seja, acho que essa é uma resposta clara e posso assegurar a todos que isso já está sendo implementado em vários locais, com dificuldade, sim, mas lutando contra os estereótipos que geram danos a todas as populações. Mas estamos aqui participando e vamos conseguir. Também poderia dizer que nós aprendemos com vários outros movimentos, o movimento das mulheres. Nós temos, de alguma forma, nos incorporarmos e estarmos presentes aonde nos cabe. Eu acho aqui que faríamos uma última pergunta, pois estamos já concluindo o nosso tempo para o dia de hoje. Quais são as ferramentas essenciais para a construção de um sistema de atenção à dependência? Algum comentário sobre a relação com o setor privado e as oportunidades de negócio e emprego? Temos 2 minutos para responder esta pergunta. Bueno, abro el micrófono porque no sabía. Bom, eu vou aqui iniciar respondendo, pois não sei se o Pablo queria responder ou não. Formação de recursos humanos, de talentos humanos, primeiramente, regulamentação da qualidade e planejamento do financiamento da prestação do serviço para que possamos expandir a cobertura iniciando pequeno, né? Temos já uma publicação que lançamos alguns anos atrás, tem que crescer com cuidado, que tínhamos 5 prazos práticos para iniciar. Então, entre essa publicação e o relatório que estamos lançando hoje, nós temos aqui, definimos uma rota, um caminho para a expansão desses serviços de cuidados. Temos uma outra área, que é para a economia prateada, para os grisalhos, né, dos idosos, que fala sobre o papel ativo dos idosos, envolvimento social, atividade econômica, e aí mencionamos todo o aspecto das oportunidades de trabalho e empoderamento até mesmo das pessoas idosas. Bens e serviços, inclusive. Não sei que não temos mais tempo, Maite, mas é um debate que poderíamos dar continuidade em outra ocasião. Muitíssimo obrigada a todos e a todas pela presença e pela qualidade das apresentações e pela intervenção do Dr. Henrique Iglesias e pela esse debate de 1 hora que desfrutamos aqui entre todos. Quero insistir que, por gentileza, podem baixar esse relatório que está em inglês e em espanhol e, após, poderão ouvir a gravação. E as 75 pessoas que ficaram sem resposta para as suas perguntas, quero pedir a todos vamos tentar responder algumas e estou segura que Laura, Marco e Pablo, em alguma outra oportunidade, poderão respondê-las. Muito obrigada a todos, novamente, que tenham todos um bom dia e desejando a todos também uma boa tarde. Um grande abraço a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Maite. Muito obrigada, senhor presidente Iglesias. Muito obrigada a todos.